Bom dia, segunda-feira com propósito, chegando aqui, gente. Mais uma semana aí que começa. E estamos aqui, né, firmes diante de um friozinho de novo. A temperatura caiu muito, tá uma loucura isso. Eu vou pedindo aí pra vocês me avisarem se tá tudo certo com o áudio, com o vídeo, pra gente ir iniciando aí a nossa live dessa segunda-feira. Já tô aqui com a minha xícara. Bom dia! E o tema que eu trouxe hoje, bastante treinado durante os últimos dias na minha vida também, na vida de muitas pessoas que passam por aqui. Obrigada então, tudo certo aí com áudio e vídeo. E eu trouxe esse tema aí com uma palavra, né, que é permaneça. Acho que ela significa muitas coisas e eu gosto muito de olhar para o significado mais profundo, né, de tudo aquilo que a gente vive. Esse tem que ser um das nossas práticas, dos nossos hábitos, né, então, e a gente olhar para aquilo que vem acontecendo, tirar os nossos aprendizados, né, despertar aí a nossa consciência e aprimorar também as nossas práticas, né, para melhores resultados. Bom dia, Claudete. E o permaneça, gente, ele é muito significativo na nossa vida, né? O permaneça é uma habilidade que nos é muito exigidos, né? Somos muito exigidos em relação a isso. Nem sempre é fácil, mas necessário. E aqui a gente tem que falar daquilo que é necessário, né? E não aquilo só que a gente gosta ou que a gente quer que um dia aconteça. Acho que a gente tem que... A vida real precisa estar aqui presente. Acho que falar em propósito, gente, é olhar para a vida real. É olhar para desafios, é olhar para possibilidades, é olhar para atitudes que de fato fazem as coisas dar certo, é corrigir os nossos caminhos, né? Seguir em direção àquilo que de fato vai trazer um resultado para a nossa vida. Não adianta a gente estar fingindo que a vida funciona de um jeito quando é de outro. Acho que olhar para a realidade, muita transparência, enfrentar mesmo aquilo que a gente gostaria que fosse diferente é o primeiro passo para fazer a nossa vida dar certo, né? E estamos aqui para isso. Ninguém está aqui colocando seu tempo, né, a sua vida, se dispondo a ouvir algo, se não for com esse objetivo, né? Então, vamos lá. Quando eu trouxe, assim, essa palavra aí do permaneça, eu fui buscar logo um versículo para ancorar um pouquinho essa minha fala, porque vocês sabem, eu gosto muito de trazer essa coisa da mentalidade, da espiritualidade sempre juntos, porque é o que eu vivo, né? Aquilo que eu acredito, é aquilo que tem dado resultado na minha vida, e é isso que eu tenho para passar aqui, né? Não tô aqui para inventar a roda, mas falar do que de fato eu tenho vivido e das coisas que eu tenho aprendido e encontrado, né? Respostas e caminhos aí durante a minha jornada. E aí, lá em Salmo 125:1 diz o seguinte, ó: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Olha o final. Mas permanece para sempre. E que nós precisamos sim ser como o monte de Sião, um monte que não se move, um monte que fica no mesmo lugar, que permanece diante do tempo, das variações, né, de mudanças da vida. E para isso a gente precisa ter muita força interior, a gente precisa estar forte na fé. Porque tem momentos que a gente passa que nos desafiam muito, que nos tiram o chão. E essas situações, né, é tudo aquilo que está fora do nosso controle, né, mas que de alguma forma acaba sendo inserido na nossa vida. E a gente está cheio de situações assim à nossa volta. É impressionante o quanto a gente enfrenta isso e vamos enfrentar a vida inteira. Então a gente precisa se lapidar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa encontrar formas e caminhos, tá? Para superar sempre essas assim, adversidades da vida que eu falei na semana passada. Então permanecer firmes e com a nossa mente no mesmo lugar nos favorece. O que eu vejo muito hoje, gente, temos muito conhecimento e muita informação à nossa volta e disponível em todos os cantos, né? Eu tô aqui fazendo uma live, mas quantas lives estão sendo feitas nesse momento? Quantas lives já foram feitas, né, sobre determinados assuntos, estão lá disponíveis em vários canais que a gente pode buscar.
Não nos falta mais informação ou conhecimento, tá tudo à nossa disposição. A gente busca algo e a gente vai encontrar. Mas agora a questão é a gente saber colocar isso em prática, né? A gente vê na internet aí muita informação solta, né? Muitas coisas sendo faladas, muitas frases de impacto, né? Muitas coisas que querem ter uma abordagem para uma venda, mas pouquíssima coisa prática e verdadeira para a gente sair colocando aí no nosso dia a dia. E eu gosto muito de lidar com essa praticidade das coisas, né? Porque eu sempre busco aprender algo e eu já penso como é que eu vou colocar isso aqui em prática e testar na minha vida. E para permanecer, gente, passa por um lugar sim de desconforto. A gente precisa às vezes permanecer diante de um resultado que a gente ainda não está tendo. A gente precisa permanecer diante de um desafio que nos afronta todos os dias, de uma situação difícil, sei lá, de um comportamento de um filho, de uma situação chata no nosso casamento, no nosso trabalho, né? Em vários pontos a gente precisa permanecer. Nós não podemos, tá? Escutar algo, ler algo e ver algo e sair mudando totalmente a forma, tá? Como a gente lida com as coisas. Aprendizado verdadeiro que se perpetua na nossa vida, ele vem de coisas simples, né? Eu escutei de uma frase que fez muito sentido para mim. A gente tem perdido o jogo no óbvio e a gente não tem feito o básico, né? E tá querendo fazer aí muitas outras coisas que gurus de internet vêm e falam pra gente que deu certo. Mas deu certo quando, gente? Quando eles já estavam numa caminhada muito desenvolvida, quando eles já ficaram muito tempo por um caminho, passaram por um caminho, por situações onde eles tiveram que se permanecer firmes, tá? Eu vejo assim, sempre busquei e busco muito conhecimento, eu já fiz muitos treinamentos, eu busco ler muito, eu assisto muitas coisas, né? Eu gosto do conhecimento. Para mim, aprender é uma coisa que eu sinto prazer, eu gosto de verdade, isso tá em mim. Só que nós temos que cuidar porque a gente é muito iludido, né? Isso é muito do ser humano, sempre atrás do que parece mais bonito, tá melhor embalado, né? E a gente perde muito tempo com isso. Digo por experiência própria. Hoje eu vejo que conhecimentos simples, pontuais, que se mantêm ao longo dos anos, tá? Ali a gente encontra o segredo para fazer as coisas darem certo. Mas para isso, gente, nós precisamos permanecer um tempo fazendo algo simples e que não mostra resultado imediato. E como nós temos dificuldade com isso? Hoje, mais do que nunca, né? Nesse imediatismo que a gente carrega, nessa facilidade que a gente tem de ter tudo à nossa mão, tudo de acesso fácil, a gente tem muita dificuldade de permanecer constante em coisas simples que no futuro construirão grandes resultados. A vida não é tão difícil quanto a gente pinta, tá? Ela é mais fácil, mas a gente tem um anseio tão grande de ter resultado rápido, a gente tem um anseio tão grande de ver as coisas resolvidas à nossa volta e não ter que lidar com probleminhas do dia a dia, que a gente quer buscar a solução fácil. E isso não vai nos levar, tá? Para os caminhos que de fato vão criar pilares, né, e uma sustentação boa para o nosso futuro. Eu aprendi isso da pior forma, né, buscando fazer muitas coisas, buscando conhecimento, mudando muito algumas coisas em um curto espaço de tempo. E, gente, é impressionante que a nossa mente, a gente ainda não tem preparo para estar vivendo algumas coisas que a gente quer viver, nós queremos pular etapas. Isso é o que nosso cérebro mais busca fazer. Tá? Pular etapas e chegar logo lá no topo da montanha, no resultado final que a gente quer. Mas, enfim, isso não funciona para o ser humano. A gente precisa ir construindo passo a passo, subindo degrau por degrau, porque cada degrau nos ensina, tá? Uma lição na vida. Aprendida aquela lição, nós estamos prontos para viver a próxima. Sabe o que acontece quando a gente pula etapas? Isso já aconteceu comigo. A gente chega achando, tá, que vai dar conta do próximo degrau, né? Que nem subir uma escada. Quantas vezes a gente quer subir, não degrauzinho por degrau, mas dar um passo maior e passar 2 de uma vez só? Ficou uma lacuna, gente. Tem um aprendizado ali que a gente não desenvolveu,
tem um músculo que a gente não fortaleceu, tem algo acontecendo naquele degrau. E quando a gente chega lá em cima, sabe o que acontece quando a gente não está preparado? A gente tem que retroceder, né? Como eu costumo dizer, a gente volta para o fim da fila. E ali a gente precisa de novo recomeçar, e aí a gente perdeu mais tempo do que se tivesse passado degrau por degrau. Quem tem filhos sabe exatamente como isso funciona, porque eles estão o tempo inteiro, né, querendo fazer as coisas acontecerem mais rápido do que realmente é possível, do que é saudável ou do jeito que dá certo. E a gente precisa ter essa sabedoria de entender que permanecer firme, tá, num caminho simples e básico é sim garantia de que a gente vai chegar lá na frente preparados e inteiros, né, e completos para a próxima fase que a gente quer viver. Tá? Então não dá para ficar pulando etapa, a gente tem que permanecer. Se tem coisa aqui nesse simples e básico que eu ainda não entendi, eu preciso permanecer aqui. E como é que a gente identifica, né, que a gente precisa permanecer em algum lugar? Cada aprendizado na nossa vida tem um objetivo. Quando a gente está num ambiente, num meio, tá? E a gente percebe que a gente ainda não está alinhado e ainda não está conseguindo assim viver aquilo que a gente quer e que aquele ambiente já me oferece, significa que eu ainda tenho coisas para aprender ali, eu tenho ainda lições de casa que eu não fiz completamente e que eu preciso dar atenção. Então, permanecer firme, tá? Para sempre, como diz nesse versículo que eu li, é o que nos garante que a gente passe para a próxima etapa prontos para dar certo. Porque a gente até pode passar para a próxima etapa, mas vai dar errado. E a gente vai ter que retroceder, e a gente vai ter que voltar. E eu não sei vocês, mas tem uma coisa que me irrita, é ter que perder tempo e refazer alguma coisa. Eu não gosto nem um pouco disso, me incomoda, tá? E eu procuro evitar passar por isso, porque pra mim, né, é algo que é muito ruim de enfrentar. Então eu procuro fazer bem feito o que eu tenho para fazer, para que quando eu chegue num outro patamar, eu não precise retroceder, tá? Voltar para aprender alguma coisa que eu deixei por lá. Então, às vezes, o permanecer, gente, é lidar com a nossa ansiedade, é saber gerenciar esse tempo de todas as coisas, é a gente ser humilde também, para compreender que a gente precisa sim passar por coisas muito simples e se manter ali perseverante, tá? Para seguir em frente depois com uma bagagem suficiente. Então nós não podemos mais ignorar o poder daquilo que é simples, daquilo que é pequeno e que precisa ser feito, tá? Eu acho que essa é uma das lições assim, ó, mais sábias que a vida nos ensina. A maturidade, né, nos aproxima mais disso. Eu vejo em pessoas mais velhas, né, o quanto elas têm leveza para lidar com algumas situações da vida que para mim ainda são pesadas, né? E eu olho, eu penso a minha impaciência diante de algo, né? Mas eles já viveram, eles já viram, eles já percorreram aquele caminho e eles sabem, né, o que dá certo. Existe uma sabedoria muito grande, né, no tempo. E a gente precisa aprender a permanecer firmes diante de dificuldades, diante de problemas iguais que se apresentam. Mas tem um detalhe que a gente precisa observar. O nosso estado, né, emocional, como a gente costuma dizer, o nosso estado de espírito, ele é que tem que estar mudando enquanto a gente permanece nesses caminhos que nos desafiam. Eu não posso todas as vezes estar lidando do mesmo jeito com aquela situação. Algo em mim precisa estar em transformação. Não sei vocês, mas eu tenho muitas pessoas à minha volta que eu conheço que estão no mesmo caminho, mas não ampliam a visão e permanecem batendo a cabeça nos mesmos lugares, como a gente diz, passando pelos mesmos perrengues, enfrentando os mesmos maus resultados, porque dentro deles não está acontecendo uma transformação real, tá? Isso é muito importante a gente entender,
Porque a gente busca informação, a gente busca conhecimento, mas como eu digo sempre aqui para vocês, que é o objetivo dessa live da Segunda com Propósito, é trazer conhecimento, sim, despertar consciência, mas é colocar em prática. Não existe mudança, não existe transformação para quem resiste em fazer as coisas diferentes, tá? Então, assim, é muito fácil permanecer vivendo sempre do mesmo jeito, reclamando das mesmas coisas, né? Falando mal das mesmas pessoas, né? Achando que é sempre o nosso entorno que é o dificultador da nossa vida, tá? Quando não é. Somos nós mesmos. Se tem uma única coisa que nós temos compromisso, é de trazer mudança para nossa própria vida, porque essa mudança que gera transformação através do poder de Deus, eu entendo assim, tá? É que vai transformar os ambientes à nossa volta. As situações não vão mudar. Tem pessoas que vão permanecer, tá? Porque é também uma escolha, permanecer num caminho que dá certo ou permanecer num caminho que dá errado, tá? Tem pessoas que vão permanecer naquilo que é errado e elas não vão avançar na vida e nós não podemos ficar de mão dadas com elas, ficando ali no mesmo lugar. A gente quer avançar, então a gente precisa seguir em frente. A gente tem que permanecer nos mesmos pequenos passos que dão certo. A gente não pode ficar mudando conforme o vento todos os dias. Não é porque hoje eu entendi que existe uma outra forma de fazer que eu vou sair fazendo. Gente, fazer o que dá certo sempre, tá? Fazer o que é simples sempre. E aí eu vou trazer exemplos aqui. É todos os dias organizar a nossa casa. É todos os dias nos organizar como pessoas. É todo dia manter as nossas finanças em ordem. É todo dia manter as nossas tarefas realizadas. É todos os dias cumprir as agendas e os compromissos que a gente se propôs. Não é fazer o que dá vontade ou fazer quando quer. Isso não dá resultado nenhum. Não adianta uma grande ação, tá? Que é pensada estrategicamente quando o básico não está funcionando na tua vida, tá? Isso é uma das coisas que eu mais vejo. Gente, a base é a vida rodando normal e tranquila. O básico tem que estar acontecendo. Quanto mais a gente se manter firme em se alimentar bem, se exercitar, né, com constância, em cuidar daquilo que a gente bota para dentro, em cuidar daquilo que a gente bota para fora, do que a gente, né, tá falando, do que a gente tá fazendo circular, das pessoas com quem a gente convive, tá? Quanto melhor for essa qualidade, essa constância, mais resultado eu vou ter. Então não tem fórmula mágica, tá? Não tem nada que vai virar um botãozinho, uma chavezinha ali e fazer tudo dar certo. Para quem quiser continuar acreditando, tá? Que essas propostas todas de produtos e coisas que se oferecem na internet é solução, lamento informar, mas não é realidade, tá? Quando a gente não fizer o teminha de casa, aquele básico, tá? As coisas não vão acontecer na nossa vida. Isso não tem coerência. Então a gente precisa aprender a lidar com essa vida real, a enfrentar aquilo que é a realidade da vida e parar de dar desculpa em relação às coisas que a gente ainda não está fazendo, que já sabe que devem ser feitas. Tá? Então isso passa por organizar as nossas emoções, porque a gente, se viver de maneira muito ansiosa, a gente não realiza nada nessa vida, porque a gente pipoca para lá e para cá o tempo inteiro, tá? Se a gente tem emoções fragilizadas, tá? E tudo é difícil, todo mundo nos magoa. Gente, não é o problema do mundo à nossa volta, o problema é que a gente não tá conseguindo ter uma sustentação suficiente para lidar com a vida real. Vida real. Todos os dias vai ter alguém que nos chateia. Todos os dias tem alguém que nos desafia. Todos os dias a gente também desafia e chateia alguém, tá? Então, isso é a vida acontecendo. E a gente precisa olhar com esse olhar verdadeiro, transparente, tá? E realista para as coisas que estão à nossa volta. O problema não é o meu vizinho, o problema não é o meu colega, o problema não é só o meu filho, o problema é eu que não estou sabendo ainda lidar com isso, não estou fortalecida ainda e já estou querendo sair desse caminho, não quero mais permanecer aqui porque me dá muito trabalho, tá? Então, às vezes, o que está nos faltando é simplesmente permanecer firme, encarar aquela dificuldade,
tá com todas as nossas forças, por mais chato, por mais ruim que seja, mas a gente precisa encarar aquilo. E sabe o que acontece quando a gente permanece num caminho de desconforto? A gente se obriga a mudar de atitude. Sim, porque a única coisa que me faz mudar de atitude diante de um problema é eu estar enfrentando ele olho no olho, não desviar dele. Porque se eu dou uma desviada, se eu me afasto um pouco, eu respirei e eu já fiz outras coisas, esqueci um pouco, eu vou lá e relevo. No dia seguinte o problema se apresenta novamente. Não vai mudar. Eu simplesmente, saí um pouquinho para respirar e para sentir que, vou conseguir me manter aqui. Isso não é solução, gente. Solução é mudança, solução é encarar o desafio e solução é tratar diferente aquilo que não está funcionando. Quando eu permaneço firme diante de um desafio, de um problema que se apresenta todo dia, seja no meu trabalho, seja na minha casa, eu vou ter que trazer estratégias novas, eu tenho que permanecer diante daquele relacionamento, eu tenho que permanecer diante daquela situação, mas eu tenho que trazer uma bagagem nova para lidar com ela. É isso que vai fazer a minha vida e o resultado da minha volta ser transformado. Então a gente precisa permanecer firme, tá? Firme é não se abalar. Firme é encarar e assim, sabe aquela coisa de aguentar no osso, como a gente diz? É mais ou menos isso. A gente tem que aguentar firme, não vai ser legal, não vai ser bom, mas é necessário. Se eu quero passar por essa etapa, eu tenho que enfrentar, não posso sair correndo. Imagina na academia, se todos os dias que eu for e um determinado exercício é muito difícil para mim, eu vou dizer, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou encarar. E eu vou fazer outra coisa. Quando que ele vai ficar fácil? Nunca. Quem é que tá vencendo? Eu ou o exercício? O exercício. Porque eu não tô encarando ele, eu não tô tomando, digamos assim, as rédeas daquilo, eu não tô lá me desafiando. Agora, se todo dia, mesmo sendo difícil, mesmo não conseguindo fazer 100%, eu fizer um pouquinho, eu permanecer, logo eu dominei, logo eu venci, tá? Porque me mantive firme. Então a vida é isso, a vida todos os dias vai estar oferecendo para nós um monte de problema para resolver. A vida vai estar apresentando emoções que a gente não dá conta e que a gente precisa aprender a lidar. O próximo nível, tá? Que ela tem para nos oferecer, o próximo nível que Deus quer nos entregar para viver, requer um preparo maior. É igual, e eu já falei várias vezes aqui e vou repetir. A vida é igual um jogo de videogame. Cada fase aumentam os desafios, mas aumentam o quê? As recompensas. E é assim que funciona e vai ser eternamente. Então, se a gente ficar sendo fraco, frágil, o tempo inteiro, a gente não vai conseguir avançar. Sabe o que a gente vai ver? As outras pessoas passando por nós, conseguindo vencer aí obstáculos, né, dificuldades, e a gente vai se sentindo pior e mais inferiorizado, porque a gente vai ficando para trás, a gente vai colhendo maus frutos, né? A gente vai revivendo o tempo inteiro as mesmas coisas. Então, que nós não sejamos esse tipo de pessoa, tá? Que não encara esses desafios, que fica mudando o tempo inteiro e correndo, né? Daquilo que tá ali na nossa frente para ser resolvido. Que sejamos pessoas que permaneçam firmes, fiéis, porque a gente vai vencer na medida em que a gente permanece. Encarar de frente as dificuldades é a garantia de que a gente vai vencer, porque a gente vai tendo novas atitudes, né? Que possamos permanecer firmes diante do desafio, mas com uma mentalidade nova, trazendo sempre novas soluções para que a gente se desenvolva e para que vença, né? E avance além daquilo que a gente está enfrentando. Eu, na minha vida, muitas coisas eu já venci. E em muitas eu tenho permanecido, que ainda continuam sendo um desafio. Mas eu sei que vai dar certo, tá? Porque eu tô fazendo o que tem que ser feito. Então, eu acho que é nesse ponto, né, que a gente precisa encarar. E quando a gente tá, assim, caminhando, né, na fé, como eu costumo falar aqui, eu tô preparando a minha mentalidade e eu tô preparando a minha espiritualidade, essas duas coisas juntas se fortalecem,
e eu consigo alcançar os objetivos e me sobrepor, né, a todos os desafios aí e barreiras, né, que se apresentam. Ana Clarice colocou, por isso que temos que buscar a Deus sempre e agradecer sempre. Exato. E precisamos aí nos posicionar. Não adianta ficar no mimimi, gente, porque isso não resolve. Ficar reclamando da situação não resolve. É a gente que precisa de mudança, é a gente que vai ser a mudança às vezes no caminho de alguém. Então que a gente saiba cuidar da nossa própria vida para poder ajudar os outros que passam pelo nosso caminho, tá? Então nessa semana não desvie, tá, dos desafios, não desvie das coisas que estão aí batendo a porta, permaneça firme, fiel, busque em Deus, né, ter o sustento para tudo e faça a sua parte. Quando nós fazemos a nossa parte, a gente já sabe que Deus sempre faz a dele. O que precisa é nós fazermos a nossa. Às vezes ela requer um pouco de humildade da nossa parte, às vezes ela requer um pouquinho mais de esforço, ela nos exige coisas maiores e a gente tem que estar pronta aí para fazer isso, certo? Então esse é o meu conselho aí para a semana, que possamos permanecer firmes diante dos nossos desafios, fazendo o melhor que podemos e buscando em Deus aí essa ancoragem, né? Para que a gente possa ter sempre essa base firme e forte para seguir em frente. Então desejo aí uma ótima semana para todos, tá? E até breve.